Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Cara, finalizamos a nossa série Deuses Falsos dessa geração, uma série que foi muito pauleira, uma série que foi muito da hora. Deus falou muito com a gente e espero que tenha falado com você. A série Deuses Falsos foi para que a gente identificasse os ídolos dos nossos corações, sei lá, os estudos, uma amizade, um sonho, mas para que a gente destruísse estes ídolos, ou seja, tirasse esses ídolos dos nossos corações, para que Jesus seja o centro das nossas vidas, o centro dos nossos corações. E agora a gente está começando mais uma série e a nossa nova série é Cristão Cringe. Cara, vai ser muito da hora, não é à toa que eu tô com essa camisa top aqui, tá ligado? Apesar de eu tô com a camisa, mas não sou cringe, é só mesmo pra, entendeu? Pra dar tudo certo e bater aqui com a série. Mas a série é Cristão Cringe, ou seja, nós vamos conversar durante 4 domingos sobre a ideia, o evangelho é cringe, o fato de nós crermos numa Bíblia supostamente ultrapassada, antiga, cafona na visão de alguns, de fato nos torna cringes. Então, fica ligado porque vai ser muito da hora. Vamos lá? Mas, na nossa primeira aula, nós vamos conversar sobre o tema, o evangelho cringe, ou seja, o fato da gente crer em Jesus como o evangelho vivo nos torna cringes. Mas antes de tudo, eu queria deixar para você bem claro o que significa cringe, ou seja, vergonha alheia, brega, cafona, tá ligado? Ou seja, algo constrangedor. Só que uma observação legal é que este termo é usado há muitos anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos esse termo é usado há muitos anos, mas chegou até nós por via do Twitter, através de um tweet que alguém fez em 2016. Agora, como que isso é usado, ou foi usado, ou tem sido usado no Brasil? Por meio de uma guerrinha de 2 gerações. A primeira geração é a geração Millennials, a geração que vai do ano de 1980 até 1990, que é a minha idade, apesar de não parecer, porque eu sou muito bonito e novo, vocês sabem disso, né? E a geração Z, que é você que está assistindo, que vai de 2000 pra frente, apesar de que lá na frente vai ter uma galerinha que é mais nova, que já é a geração C e tal, enfim, mas você é geração Z. Então isso é usado no Brasil porque você, geração Z, fica zoando a gente, geração millennials, que nós somos cringes. Por quê? Por quê? Porque nós usamos emojis. Ai, que bonitinho, né? Eu dei pra vocês. Porque nós pagamos boleto. Porque nós, olha que absurdo isso, cara. Tomamos café. Gente, como assim? Agora, principalmente que eu... Aí, cara, vocês não podem fazer isso. Principalmente porque... nós assistimos Friends. Gente, isso é um absurdo. Você, geração Z, fica zoando nós porque nós assistimos Friends. Cara, como assim? Porque nós assistimos Harry Potter. Cara, não pode. Mas são guerrinhas que estão aí. Então, essa galerinha de geração Z, nossa, você é muito cringe, você assiste Friends, você toma café, você paga boleto, enfim. Então, essa guerrinha que existe foi assim que chegou até nós, beleza? Mas... uma observação que eu preciso fazer para você é, se liga só, tá ligadinho? Se liga. O termo cringe não é um adjetivo, mas um verbo. Ou seja, é o verbo em inglês para se referir a algo constrangedor. Mas quando isso chega no Brasil, a geração Z passou a usar esse verbo, tá ligado? Para adjetivar alguém, ou seja, para se referir a pessoas ou objetos que a geração Millennials, que é a minha geração, a geração da princesinha também, usa. Pô, como assim? Então você zoa o seu pai, que seu pai é cringe, que seu pai paga seus boletos. Tá ligado? Você dá trabalho, seu pai paga suas contas, você chama seu pai de cringe. Você me chama de cringe porque eu sou, sei lá, tipo, bonito, barbudo, uso um boné cor da roça, cor da terra, não sei. Às vezes você zoa alguém, mas tá errado. Tá errado por quê? Porque
é um verbo no inglês e não um adjetivo. Portanto, é errado você falar assim, fulano de tal é cringe. Tipo, nada a ver, tá ligado? Mas, gente, eu queria compartilhar com você um filme que eu super indico, que é O Peregrino, de John Bunyan. Mano, este filme é um clássico do cristianismo, tipo, tá no top ali com as Crônicas de Nárnia, ou seja, algumas pessoas falam que é até mais famoso que as Crônicas de Nárnia. O Peregrino, assiste. E a ideia do filme trata da viagem de um cristão, que é o peregrino, que ele está vivendo uma fase muito angustiante, ele está abatido, ele está entristecido, então ele quer viajar sentido a cidade celestial. Mas enquanto ele viaja por conta desse abatimento, por conta de ser taxado de alguma coisa, então a gente pode dizer que ele foi taxado como cringe porque ele se sentiu abatido por conta de algumas ações, então a saída dele foi correr, mas a boa corrida foi rumo à cidade celestial. Só que nesse intervalo de tempo ele se depara com alguns personagens alegóricos, como por exemplo evangelista, adulação, malícia, vigilância, etc., que faz com que tente mostrar para ele a motivação, mostrar para ele o sentido verdadeiro das coisas e não ligar para aquilo que estava acontecendo. Assista esse filme, é muito top, é muito bom. E algo que é bom a gente entender é que nós vivemos um tempo onde as pessoas se envergonham demais. Talvez você, adolescente, quando foi para a escola a primeira vez, você ficou com vergonha de ir com seus pais até na porta da escola. Talvez você pede para o seu pai ou sua mãe parar, longe da porta da escola, porque você não quer que seus colegas vejam você chegando com seus pais, tá ligado? E isso são vergonhas à toa, nada a ver. E às vezes, cara, isso é algo que está no nosso meio. A gente vive um tempo onde as pessoas taxam o evangelho de Jesus de cringe, o evangelho de Jesus de ultrapassado. As pessoas usam o termo para envergonhar o evangelho de Jesus. E talvez você é um discípulo de Jesus, um menino ou menina que vive isso na escola diariamente. O fato de você ser cristão faz com que você seja taxado como, por exemplo, um cringe. Por quê? Porque você não sai dando beijinho na boca de menino e de menina na escola. Porque você é um discípulo de Jesus, porque ficar é pecado. Pegou a visão? Porque você não cola, por exemplo. Então, essas coisinhas que fazem com que você seja taxado de cringe. E o mais interessante é que quando a gente olha para um filme chamado As Confissões de uma Garota Excluída, é um filme que você precisa, é aquilo que eu falei, você precisa assistir a partir da lente de Cristo, pegar o que é bom, né? Pegar para você, mas aquilo que não é compatível com a sua fé, você fala assim, não, isso aqui eu não vou abraçar, isso aqui eu prefiro deixar de lado porque a minha fé é descontrária. Então, mas assiste a partir da lente de Jesus, beleza? As Confissões de um Garoto Excluído vai contar a história de TT do CC, Tenira, né? Que é uma adolescente que está passando um dilema, que ela tem uma doença que faz com que ela soa muito. Então, qualquer tensão que ela passa, qualquer dificuldade, qualquer vergonha alheia, ela começa a soar. E isso a torna uma adolescente cringe na escola. E logo, ela não tem muitos amigos. Logo, ela não consegue ter relacionamentos. Entendeu? E isso pode ser algo a se pensar. Por quê? Porque você e eu, nós podemos ser uma versão cristã da TT. Por quê? Porque às vezes você não é taxado de cringe na escola porque você soa muito, ou porque você tem poucos amigos, mas porque você é cristão, mas porque você é um discípulo de Jesus. E ela sofria bullying na escola justamente porque ela tinha essas coisas que a tornavam diferente. O estilo de roupa dela era meio cringe, ela tinha um estilão diferente, então ela começou a sofrer por causa disso. Mas talvez você não sofra por conta das coisas que Tenira sofre na escola, mas você sofre por ser cristão, por ser cristã. E isso faz com que você tenha vergonha do evangelho de Jesus. Isso faz com que você pense no evangelho e sinta vergonha de expor a sua fé na escola, no clube, em qualquer lugar que seja. Então, às vezes, isso afeta a gente. Às vezes, isso afeta você.
Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o que o apóstolo Paulo está dizendo. Abra a Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. E diz o seguinte, olha só que da hora essa parada. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O apóstolo Paulo está falando que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho de Jesus, ele é poder de Deus para aquele que crê. Diferente do que as pessoas dizem a respeito do evangelho, diferente do que as pessoas falam a respeito de Jesus, da cruz, daquilo que Cristo é, o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para transformar uma vida, poder de Deus para curar de uma doença, poder de Deus para libertar de uma depressão. E às vezes você e eu, às vezes nós, como discípulos e discípulas de Jesus, temos vergonha do evangelho de Jesus por supostamente sermos taxados como cringes e perdemos a oportunidade de falar e de expressar nossa fé e de expor a verdade do evangelho para alguém que está precisando. Talvez um colega, talvez aquela pessoa que te zoa na escola, aquela pessoa que fica tentando te bulinar na escola, é a pessoa que mais precisa do amor de Jesus. É a pessoa que mais necessita de conhecer Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai pirar com isso que eu vou falar, talvez você nem vai entender agora, mas presta atenção. Hoje, nós sermos taxados de cringes, ou de cringe, será, pelo evangelho, pela cruz de Cristo, pelo amor de Jesus, é lucro. A gente deve não ficar triste que as pessoas nos taxam de ultrapassados, de cafonas, de antigos, de arcaicos, de cringes. Não, pelo contrário, nós devemos nos alegrar por isso, porque o evangelho é poder de Deus para libertar, para curar, para transformar. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, eles morreram pela causa do evangelho. Eles não tinham vergonha disso. O próprio apóstolo Paulo, quando falou neste versículo, ele dizia de forma profunda, verdadeira, com vigor, com força: eu não me envergonho do evangelho, pelo contrário, eu tenho prazer, eu tenho amor, e ainda que seja preciso eu sofrer e ser perseguido pela causa do evangelho, que eu sofra, ainda que eu morra pela causa do evangelho, que eu morra. É por isso. E foi isso o que aconteceu. Ele não somente não tinha vergonha do evangelho, como ele morreu pela causa do evangelho, porque ele entendia que o evangelho de Jesus é o poder de Deus. Não é à toa que ele foi morto, decapitado pela causa do evangelho, porque ele não tinha vergonha do evangelho. Por que você tem vergonha do evangelho? Por que na escola você tem vergonha de dizer que você é um discípulo de Jesus? Por que você fica tentando esquivar de perguntas a respeito da sua fé? O evangelho de Jesus não é cringe. O evangelho de Jesus é poder. Poder que transforma, poder que cura, poder que liberta, poder que sara. Você é colocado na sua escola, num clube, em qualquer lugar que seja, para que as pessoas olhem para o evangelho de Jesus e não olhem a partir de uma visão negacionista, de uma visão de um evangelho ultrapassado. Pelo contrário, as pessoas devem olhar para o evangelho através da sua vida e falar assim: cara, eu preciso conhecer o que este menino conhece. Eu preciso conhecer o que essa menina conhece, porque isso torna ele diferente, porque isso torna ela diferente. Talvez você na escola é a pessoa que sofra alguma coisa, mas as pessoas que costumam fazer alguma coisa, as pessoas que costumam nos taxar de alguma coisa, são as pessoas que mais precisam conhecer o evangelho. Não existe saída para uma sociedade pecadora, a não ser que seja o evangelho de Jesus. E quando a gente olha para a cruz, a gente percebe que Jesus não ligou de ser taxado de cringe pelos fariseus, por exemplo.
pelos mestres da lei, que eram aqueles caras que dominavam a religião, que dominavam a Torá, que tinham o controle da religiosidade. Por quê? Porque Jesus, Deus perfeito, desce dos céus e não vai sentar na mesa para comer farturas, porque Jesus não vai para os templos ricos. Jesus desce do céu e vai até os pobres. Jesus come com os pobres. Jesus se relaciona com as viúvas. Jesus tem amizade com os rejeitados. E talvez você seja um rejeitado. Talvez você sofra esse tipo de coisa na escola. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você não precisa ser aceito ou buscar aceitação em ninguém. Você não tem que se importar com aquilo que você passa, com aquilo que falam de você. Porque Jesus foi o cara que passou a mesma coisa. Mas ele não tinha vergonha de ser cringe, por ser pobre, por ser desprezado. Por fim, ele não teve vergonha. Foi morto. Se entregou na cruz. Só que quando ele estava na cruz, com os braços abertos, com pregos nas mãos e nos pés, uma das coisas que ele falou para aquelas pessoas que o taxavam de cringe, falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar essas pessoas é demonstrar o amor de Jesus a elas. Perdoar essas pessoas é demonstrar para elas que Jesus as ama. O Evangelho de Jesus não é cringe. Se nós passamos isso, se você sofre isso em qualquer lugar que seja, cara, fique feliz por isso. Se alegre por isso, porque é assim que deve ser, porque é isso que nos transforma, isso que nos motiva, isso que nos alegra, é o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo. E eu quero orar com você agora para a gente finalizar, e eu quero que você sinta o Espírito Santo dizendo ao seu coração: não, o Evangelho de Jesus não é cringe, o Evangelho de Jesus é poder para te encher, para ser mais apaixonado por Jesus, para ser mais apaixonada por Jesus, e para que isso derrame em outras pessoas lá fora. Para a gente finalizar, eu queria falar 3 coisas para você, que é a nossa missão, a missão de você praticar e refletir lá fora, beleza? Primeira coisa, não tenha vergonha de expor a sua fé. Ainda que as pessoas creiam que a sua fé é cringe, não tenha vergonha, porque pessoas serão salvas, vidas serão transformadas, pessoas depressivas e ansiosas vão serem curadas por conta do poder do Evangelho Através da sua vida como discípulo de Jesus em missão. Segunda coisa, mude o seu comportamento para que as pessoas venham enxergar Jesus em você. Para de dar mau testemunho, cara. Menina, menino, para de ficar contando piadinha maldosa na escola. Para de ficar fazendo coisas que não são compatíveis com a fé, com o Cristo que morreu na cruz por amor. Às vezes o seu estilo de vida fala mais do que as próprias palavras, ainda que o poder de Deus seja a palavra do Evangelho. Terceira e última coisa, ame qualquer pessoa que venha taxar você de cringe, qualquer pessoa que venha a te perseguir de alguma forma. Faça isso. Por quê? Porque mal sabem eles que o Evangelho, que a mensagem da cruz é loucura. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, ou para aqueles que estão sendo destruídos. Mas para nós que somos salvos em Jesus, é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma, que cura e que liberta e que nos motiva e que nos torna ainda mais apaixonados por Ele. Faça isso, pratique essa missão, seja um discípulo de Jesus onde quer que você esteja. Não se envergonhe, não olhe para o Evangelho a partir deste termo cringe, porque o Evangelho não é cringe, pelo contrário, o Evangelho é poder de Deus que liberta, sara, cura e transforma. Vamos orar?
Senhor, obrigado por este momento, obrigado por este bate-papo, obrigado por falar o coração de cada adolescente, obrigado por falar o meu coração. Que esta mensagem vá de encontro ao coração de cada adolescente, que eles sejam transformados, moldados pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Cara, compartilha essa aula, compartilha esse podcast, porque com certeza, se Deus falou com você, Deus vai falar com outras pessoas. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe. E é nóis.